Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês, com a graça de Deus. Na semana passada a gente falou que ia fazer a, a lateral e a parte da frente aqui do carro, mas que antes a gente precisava fazer a vedação da parte lá da gente que a gente trabalhou e deixou pronto que está limpo, que é a parte interna lá do carro, a parte traseira. Então eu vou fechar aquelas partes com jornal, vou preparar a lateral aqui, vou trabalhar nela. Vou trabalhar na parte da frente e eu quero fechar lá a parte interna para que não entre sujeira. A gente vai lixar bastante massa. Ah, isso vai gerar muito pó e eu não quero que suje aquela parte interna para que eu não cometa o mesmo erro que eu cometi na parte da frente que sujou. Eu vou tirar aquelas peças que estão ali dentro, vocês estão vendo aí a ponta do tanque, que em outras ocasiões também o Johnny pediu para que eu emborrachasse ele por baixo, a gente já fez isso, então ele já está prontinho também. Eu vou preparar, vou guardar ele lá na parte de trás, vou forrar aquela parte lá atrás, para que não estrague, e vou guardar ele lá atrás. E eu vou começar a preparar então aqui a parte da lateral, ela já está meio caminho andado. Vou terminar ela, terminar a parte da frente, deixar tudo preparado para aplicação dos primes aí que a gente falou no vídeo da semana passada que a gente precisa aplicar, para a gente poder depois trabalhar na porta, alinhar ela e colocar no lugar também. Beleza? Então vamos dar sequência aí no episódio de hoje e se Deus quiser a gente vai conseguir fazer todas essas partes que a gente está falando agora nesse momento aqui na introdução do vídeo. Bom, agora que a gente já fez o nosso origami, já cobrimos todo o carro, ele está totalmente vedado aí, aqui na parte do porta-mala, aqui na parte das laterais. Deixa eu mostrar aqui por dentro para vocês. Está totalmente vedado, agora não tem risco de entrar poeira lá por dentro. Depois a gente vai limpar essa parte interna aqui, é isso aqui que eu quero evitar, pra gente não sujar aquela parte e depois não ter que ficar limpando desnecessariamente, beleza? Então agora eu vou continuar o trabalho aqui, que é agora que a gente vai começar o trabalho pesado realmente. A gente vai lixar a lateral para tentar finalizar ela nesse vídeo e também finalizar a parte da frente e aplicar todos os primes que a gente tem que fazer a aplicação aí. Eu já fiz aqui o primeiro lixamento. Aqui já estava aplicada a massa e já tinha lixado. Eu apliquei um pouquinho mais aqui que tem uma diferença. E eu já fiz o primeiro lixamento com a 80. Aqui ó, no tato assim ó, com a palma da mão, a gente já percebe que aqui tá quase nivelado. Aqui tá um pouco fundo ainda. E aqui tá um pouco alto. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o controle de lixamento, aquele que eu já fiz aí várias vezes em outros vídeos com o spray. E vou lixar com a 150. A 150 vai afinar a aplicação de massa aqui, ela vai tirar essas marcas de lixas grossas aqui, ó, e vai alisar a chapa, causando aqui um semibrilho. E com esse semibrilho a gente consegue verificar um pouco mais se a carroceria está mais reta ou não. Então agora eu vou aplicar o controle de lixamento com spray. Enquanto ele seca eu vou lixar uma outra parte e depois vou passar aqui a 150 então, beleza? Aqui eu já apliquei então o controle de lixamento com spray, ele vai secar. E mesmo que a gente tire partes que não é para tirar, não tem importância. Não tem importância. O importante aqui é a gente fazer com que toda a parte, olha lá, vai até o final, vou aplicar até o final, com que toda essa parte tenha o controle de lixamento. Eu vou lixar por completo aqui, ó, com a 150. Mesmo que eu tire partes que não é para tirar, depois a gente refaz de novo, mas a intenção é fazer um lixamento por completo para conseguir o brilho, conseguir o alinhamento, é, a maior quantidade de alinhamento nas partes, para que a gente possa ver aonde tem defeito. Por exemplo, aqui já está mostrando a chapa, provavelmente esse ponto aqui está alto. Então eu vou fazer o lixamento e depois eu vou verificar por que ele está alto. Se bateram lá por dentro, se tem algum defeito aqui, se a chapa está estufada para fora ou se esse pedaço aqui estava tão fundo assim que ainda não cobriu. A gente vai investigar. Por isso que eu vou fazer o lixamento nessa parte toda para conseguir o maior nível, as maiores partes de alinhamento. Depois a gente vai estudar se ficou algum defeito ou não para a gente continuar fazendo o alinhamento. Eu gosto de fazer assim.
Eu aplico na parte toda, lixo a parte toda para conseguir um alinhamento na peça toda e a gente vê a peça toda por completo para a gente conseguir identificar se existe ou não existe ainda defeitos. A outra parte que eu falo que a gente tem que fazer o lixamento é esse trecho aqui. Eu vou lixar ele agora, vou fazer o nivelamento e já deixar ela preparada. Eu quero deixar essa parte aqui pronta porque quando eu aplicar, que nem a gente já falou lá no começo do vídeo, aplicar o primer na lateral, essa parte aqui também vai ser aplicada os primer. Aqui por dentro também, principalmente naquele trecho lá embaixo, onde está descoberto ainda, toda aquela área ali, ó, a gente vai aplicar também. E eu vou dar mais uma camada de primer aqui por dentro e aqui por dentro do cofre também, para ficar tudo cinza e tudo com mais uma segunda camada de primer para proteger. Porque houve algumas partes aqui que a gente estava lixando, por exemplo, aqui a aplicação de KPO e chegou na chapa. Então a gente vai proteger essas partes aqui também. E no momento que eu fizer a aplicação lá naquela parte, na lateral, vamos aplicar naquela peça por dentro do cofre do motor para já aproveitar tudo e fazer tudo numa única aplicação. Uma única aplicação em todas essas partes. Eu quero muito conseguir concluir tudo isso no vídeo de hoje. Vamos batalhar bastante, trabalhar bastante aqui para conseguir fazer isso. Se a gente vai conseguir ainda, não sei. As coisas estão andando rápido, mas pode ser que às vezes a gente não consiga, mas vamos tentar. O alinhamento que eu quero aqui no painel é exatamente esse. Tem que ficar com essa abertura exatamente igual ao outro e fazendo a combinação da parte aqui em cima e aqui na lateral também. Aqui existe o vinco que vem da coluna e termina com paralama, e o finalzinho aqui tem que combinar também. Eu sugeri para o Johnny, porque a gente não quer que entre água nesses pontos aqui, de a gente fazer aplicar aqui dentro o Maxved capô. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui dentro é a massa que eu lixei, eu deixei de propósito para a gente ter uma noção de como vai ficar. A gente vai aplicar o Maxved capô aqui dentro e vai ficar desse jeito. Depois a gente passa o dedo em cima assim, ó, e vai ficar lisinho. Ele vai vir aqui, descer aqui e finalizar aqui embaixo junto com o paralama, vedando toda essa parte para que não entre água nesse trecho. A gente não quer que entre água nesse ponto. A gente quer que fique isolada essa parte para que não tenha que a água não entre aqui embaixo e não cause nenhum dano. Às vezes a gente, no momento de colocar o paralama, a gente pode riscar a parte por baixo, alguma coisa desse tipo, e não saber, não ter a noção que isso aconteceu. Então por isso que a gente quer fazer isso, para que fique bem protegido. É óbvio que a gente vai fazer da melhor forma possível para que nada aconteça e a gente tenha a proteção extra aqui. Mas nunca se sabe o que vai acontecer aqui por baixo. A gente vai trabalhar com o máximo de cuidado possível e fazer da melhor forma possível. Mas eu sugeri isso aqui pro Johnny. Isso aqui eu vou fazer no meu carro também e ele gostou bastante da ideia, então a gente vai fazer isso nos dois paralamas. Eu comecei a fazer o lixamento aqui e parei um pouquinho para gravar essa parte para explicar para vocês aqui como é que eu faço. Aqui a gente tem a parte bem, com bastante ainda controle de lixamento, e aqui já começou a pegar a lixa. Enquanto tiver assim, ó, essas marcações pretas, aqui saiu, aqui ainda tem, ó, significa que esse ponto aqui tá baixo, aqui tá alto. Então a gente tem que lixar o trecho dessa forma assim, até que essas partes pretas sumam. Tem que ficar tudo clarinho. Tudo que é marca de controle de lixamento, a gente tem que tirar. Só que eu não posso ficar aqui nesse único lugar onde está a marquinha preta, que no caso é esse daqui, essas ranhuras da lixa 80, aí o controle de lixamento ficou dentro. Aí o que acontece? Se eu ficar aqui só nesse ponto, eu vou cavar um buraco aqui, e aí eu perco todo o trabalho. Então tem que lixar de uma forma uniforme. Tudo tem que ser lixado até que essa parte suma. E aqui é essa parte que já está mostrando aqui o lixamento. Mostrar o lixamento não, desculpa, mostrar aqui a parte da lata. Se eu fosse completar isso aqui, fazer o nivelamento disso daqui com massa, eu teria que encher toda essa parte aqui com massa. Então tem que dar uma batidinha aqui nele para ele baixar um pouquinho. É coisa muito pouca mesmo, ó. A gente consegue sentir no passar o dedo para baixar, para depois eu só fazer uma camadinha de massa aqui em cima, se houver a necessidade. Se eu for corrigir isso aqui com a massa, eu vou ter que aplicar nessa parte toda. E eu não quero fazer isso. Aqui já tem o suficiente. Então eu vou rebater esse aqui um pouquinho, ver se existe a necessidade
de aplicação de um pouquinho de massa em cima desse trecho aqui. Se não houver, o Prime PU já cobre, beleza? Então a gente tem que fazer o controle de lixamento aqui na hora de lixar. Essa parte estando mostrando ainda que existe o controle de lixamento, a gente tem que lixar a parte por igual para a gente conseguir um bom nivelamento. Beleza? Agora vamos continuar lixando aqui essa parte. Primeiro lixamento foi executado com 80. Aí eu apliquei de novo aqui o controle de lixamento. E agora eu vou fazer mais um lixamento com a 150. Eu já falei aí que a respeito do controle de lixamento e que eu iria fazer o primeiro lixamento com 80. Fiz isso e agora eu vou fazer mais um lixamento com a 150 para a gente conseguir um nivelamento melhor ainda da carroceria. E agora é a hora que a gente vai verificar se existe algumas ondulações na parte de cima, na parte de baixo, principalmente no vinco. Aquele trecho que tinha aqui, ó, que estava mostrando a lata, eu consegui rebater e fiz uma pequena camada de massa aqui em cima para cobrir aquele defeito. Agora eu vou lixar então com a 150 para a gente ver qual é o resultado que a gente vai conseguir aqui. Chega um momento que mesmo com a ajuda do controle de lixamento, fica quase impossível de ver se existe alguma ondulação na carroceria. Como vocês podem ver, eu passei uma fita aqui em cima, tá a fita do vinco. E aqui tem uma outra fita. Por que eu passo essa fita? Eu coloco a fita por toda a extremidade, onde eu desconfio que existe algum ponto torto. E aí ela mostra pra mim se existe alguma ondulação. Ela mostrou já pra mim, que aqui o vídeo eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas existem dois pontos que tá com ondulação. Acredito que seja alguma coisa por volta de 1 milímetro, no máximo 2 milímetros. Eu não sei ainda se eu vou fazer um acabamentinho com massa nesses pontos, mas como vocês podem ver, aqui está a fita na parte de cima, de cima da fita. Lá na frente a gente já consegue o brilho que a gente mostrou em outros vídeos aí passados, que a gente conseguiu na lateral do outro lado. Eu estou muito tentado a já aplicar o Prime PU para ele fazer a cobertura dessas partezinhas que estão teoricamente desniveladas. Eu não sei se eu vou fazer isso, eu vou estudar, mas eu acredito que aplicando o Prime PU agora, ele já vai fazer a correção dessa parte. E mesmo que ainda mostre que existe algum ponto que exija a correção com massa, mesmo depois do Prime PU aplicado, aí vai ser um pouquinho só de massa. E nesse ponto, aí não teria problema nenhum fazer a correção com a massa. Então, eu acho que eu vou fazer dessa forma, já vou fazer a aplicação do Prime PU nessa lateral, para fazer a conclusão dessa parte da lateral do carro. E depois que eu fizer a aplicação do Prime PU, se houver a necessidade de fazer a correção com a massa, aí a gente faz de novo, mas aí vai ser muito pouco mesmo. Então eu acredito que essa parte aqui da carroceria está praticamente finalizada. A única parte que eu vou fazer mais um pouco de lixamento é nessa parte do paralama aqui, para já deixar preparado para fazer a aplicação do Prime PU. Sempre que eu termino uma parte de preparar uma lateral, um paralama, uma porta, seja lá o que for, e nessa peça tiver partes de chapa exposta, o que eu gosto de fazer? Eu aplico primeiro, dou uma limpada, uma boa limpada, tiro tudo pó que tiver, e depois eu aplico uma camada de Line Fox com um pano bem limpo e deixo secando de um dia para o outro. O que o Line Fox vai fazer? Ele vai tratar, se houver algum ponto de ferrugem que a gente não viu ou ficou escondido por algum motivo, seja lá qual for, o que ele vai fazer? Ele vai tratar esses pontos de ferrugem, e aonde ele foi aplicado na chapa exposta, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fosfatização da chapa. Então ele vai ficar como uma proteção extra ali na chapa. Como eu espero sempre de um dia para o outro a secagem dele, então ele protege também essa chapa que vai ficar exposta de um dia para o outro. Como são dias frios, nós estamos tendo dias frios, essa umidade do ar prejudica bastante se a chapa ficar exposta. Então eu aplico o Line Fox e deixo ele tratando a chapa e ele fazendo esse trabalho de fosfatização.
eu tenho um limite para eu gravar todas as partes que eu preciso para fazer a edição do vídeo, para montar o vídeo, na verdade, como vocês acompanham aí, sempre é pequenos trechos que eu gravo e vou fazer na sequência. Então eu tenho um tempo limite para fazer isso. E agora, no momento que eu estou gravando essa parte, o meu tempo se esgotou. Então, nesse vídeo dessa semana, eu não vou conseguir mostrar essa lateral já com primer, por conta desse meu tempo que eu tenho que obedecer, senão todos os vídeos vão ficar atrasados, e aí não vai ter a continuação da série, a gente não vai poder mostrar o trabalho, como é que está funcionando e como a gente está evoluindo no carro. Então, no episódio dessa semana, a gente vai parar nessa etapa. Uma coisa que eu quero mostrar, falar para vocês que a gente vai fazer na semana que vem, eu não sei se eu disse isso aí já, essa parte, isso que eu vou falar agora, aliás, desculpa, se eu já disse isso em outros vídeos. A minha intenção era fazer essa parte e montar o paralama lá e deixar os paralamas alinhados. Mas aí no trabalho que eu estava fazendo aqui a lateral, eu mudei um pouquinho o meu raciocínio. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar primer nessa parte e vou colocar as portas no lugar. Eu quero ir alinhando daqui para lá para ficar todas as partes alinhadas. Se eu alinhasse o paralama lá na frente, o que poderia acontecer? Mais para frente eu poderia ter que deslocar ele por conta de que ele não ficou alinhado bem com a porta. Então, com a porta no lugar, eu consigo fazer um alinhamento melhor. A gente já está trabalhando na porta então eu vou fazer a aplicação do primer nas laterais. Como eu já estou trabalhando na porta, vou fazer a aplicação do primer também na porta para aproveitar o serviço de uma vez só. E a gente vai também aplicar lá, como eu já disse no outro vídeo, por dentro do cofre do motor e aquela parte do painel ali onde fica o painel tabelier, que a gente não preparou ainda. Aquela parte é só fazer um lixamento e ela vai receber também primer. Então o meu objetivo é fazer dessa forma, nessa sequência, aplicar o primer aqui, terminar de fazer a porta, que vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo. Então a gente vai preparar a porta, deixar ela pronta já para receber o primer, e aplicar o primer aqui nessa lateral, o primer na porta, nas duas portas, esse é o objetivo, e depois sim colocar os paralamas no lugar para aí a gente alinhar, porque daí a gente obedece toda a parte que é o ponto marcante do Passat aí, que é o vinco central, e esse vinco central tem que obedecer toda a linha da carroceria com a porta e com os paralamas. Então o objetivo é fazer essa aplicação de primer em todas essas partes, para que a gente faça tudo de uma vez só e já otimize o trabalho e a gente possa ver as peças montadas no lugar já. As portas tem que fazer alguns trabalhinhos extras, mas que no próximo vídeo a gente já vai mostrar para vocês aí como é que tá ficando e o que a gente tem que fazer para que as portas também fiquem em perfeito estado. A outra parte também que a gente vai aplicar o primer é essa travessa aqui, ó. Mas a gente já aplicou a massa onde tinha que aplicar. Ela já está pronta, essa peça aqui. E eu também apliquei o Line Fox nessa parte. E ela o Line Fox fica protegendo, como vocês podem observar aí, ó. Não tem ponto de ferrugem. Desculpa, aqui tem um ponto de ferrugem e eu tenho que lixar isso aqui, mas isso aqui não é por conta do tempo, isso aqui já estava, é que passou desapercebido, mas a parte onde eu lixei e limpei, eu apliquei o Line Fox e está aqui bem protegido. Aqui o ponto que eu tinha que corrigir com massa já foi corrigido, já fiz o alinhamento aqui do paralama, como vocês já acompanharam. Então essa aqui é uma outra parte que vai receber o primer também quando a gente aplicar aqui por dentro do cofre do motor. A parte do tabelier é essa parte aqui que a gente tem que lixar ela todinha para depois aplicar o primer, para essa parte também ficar preparada. A parte interna é a única parte que falta, é essa parte aqui. Então a gente vai fazer tudo nessa sequência. Na lateral, nas duas portas, nessa parte, por dentro do cofre do motor. E se precisar mais alguns pontos, por exemplo aqui também. E aqui também que a gente encontrou um defeitinho, mas já reparou e já está preparado aqui também para receber os primers. Essas partes que a gente vai aplicar tudo de uma única vez
para a gente otimizar o trabalho e aí sim depois a gente conseguir montar a parte dos paralamas dianteiros. Bom galera, eu termino o vídeo de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Na próxima quinta-feira a gente volta e se Deus quiser a gente vai fazer a aplicação de todos os primes que a gente tem falado aí. Logo logo esse carro vai estar nas ruas, aí vocês vão poder conhecer ele de perto e saber tudo que foi feito e poder investigar e aprovar se o trabalho que foi feito aqui realmente foi está do agrado de vocês. Então eu espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Na próxima quinta-feira às 20 horas nós estaremos de volta. Mais uma vez muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal, aos que deixam os comentários, isso é muito valioso para mim, como eu já disse em outros vídeos, e muito obrigado Deus que é quem faz tudo isso acontecer. Quinta-feira que vem a gente está de volta, muito obrigado e até semana que vem.